Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá! Pronta para investigar um pouco como a gente pensa, como a gente acredita nas coisas? Opa, sempre. E hoje a gente vai mergulhar nos trechos do livro Ciência para Não Cientistas, né? Do Jorge Guerra Pires. Isso. O livro usa até o cenário brasileiro recente para falar de irracionalidade. Mas o foco aqui pra gente é mais amplo, sabe? É entender os mecanismos por trás das nossas convicções. Exatamente. A ideia é desvendar um pouco o que o autor discute sobre pensamento racional versus irracional. E como certas coisas, tipo a religião, entram nisso tudo. É um convite para a gente pensar sobre a nossa própria cabeça, né? Totalmente. E para começar, tem aquela ideia central que o livro traz, baseada no Kahneman, dos sistemas 1 e 2. Ah, sim. O sistema 1, que seria a nossa reação mais automática, rápida, quase instintiva, né? O tal do piloto automático. Isso. Rápido, reativo, às vezes meio preguiçoso, como o autor coloca. E o sistema 2 é o contrário, é o esforço, a análise lenta, ponderada, mais racional. E o ponto que o Pérez levanta é que muitas vezes a gente, sei lá, adere a uma ideia política ou religiosa e fica só no sistema 1, né? É por aí, a gente meio que sente que está certo, mas sem passar por aquele filtro crítico do sistema 2, sabe? Faz sentido. Ele até comenta como um discurso mais inflamado pode pegar a gente de jeito no momento, né? Pelo sistema 1. Exato. E só depois, com calma, pensando melhor, aí o sistema 2 entra e talvez perceba as falhas, as inconsistências. É algo geral, acontece com todo mundo. E falando nessas convicções mais profundas, o material entra bastante na questão da religião. Sim. Ele argumenta que a religião funciona mais como uma construção aprendida, sabe? Não como algo inato. Aprendida? Como assim aprendida? A perspectiva que ele apresenta é que ela muitas vezes acaba batendo de frente com a lógica, com a ciência. Ele sugere que a religião não seria, digamos, o estado padrão do cérebro. E qual seria então? Olha, ele argumenta que o agnosticismo, ou talvez até o ateísmo, estariam mais próximos desse estado natural. A religião precisaria ser ensinada. É quase como instalar um software mesmo, culturalmente. Software. Interessante essa analogia. Pensa nas crianças, né? Elas não nascem acreditando num Deus específico. Elas aprendem sobre ele com a família, com a comunidade. É verdade. Então, pela visão do autor, sem esse ensino ativo, a crença religiosa talvez nem aparecesse assim, do nada? É o que ele defende. Ele diz que as premissas religiosas, que muitas vezes desafiam a lógica ou pedem exceções para o divino, a tal petição especial que ele menciona, precisam ser aceitas meio que contornando a análise mais crítica. Ele dá exemplos disso. Dá sim. Ele cita, por exemplo, contradições ou pontos considerados imorais na Bíblia que às vezes são ignorados seletivamente. Menciona aquela passagem de Deuteronômio sobre estupro, ou como algumas proibições alimentares são deixadas de lado, enquanto outras questões, como a homossexualidade, são condenadas. Entendi. E a questão da oração? Também, ele cita estudos como o projeto STEP, que não encontraram o efeito da oração intercessória em resultados de saúde, sabe? Quando testado de forma controlada. Nossa, e tem aquela citação do Steven Weinberg que o livro usa, que é bem forte, algo sobre gente boa fazendo coisas más. É, essa mesma. Com ou sem a religião, você teria pessoas boas fazendo coisas boas e pessoas más fazendo coisas más. Mas para que pessoas boas façam coisas más, é preciso religião. É um ponto polêmico, claro.
Bem polêmico mesmo. E ele usa isso para questionar a base moral que algumas religiões dizem ter. Chega a mencionar umas diretrizes no Japão que consideram ameaças de inferno como uma forma de abuso psicológico infantil. Pesado. A ideia central, então, é que a religião seria essa construção cultural forte, geograficamente bem definida, e não uma verdade que se revela por si só para todo mundo. Exato. Não seria algo universalmente autoevidente, mas sim ensinado, passado adiante. Como a linguagem ou outros costumes. Não é coincidência, ele argumenta, que as religiões sejam tão aglomeradas geograficamente. Tá, mas se essas crenças às vezes entram em conflito com a lógica ou com o que a gente observa no mundo, como é que elas se mantêm tão fortes em tanta gente? Bom, aí entram outros mecanismos psicológicos que o livro detalha bem, principalmente a dissonância cognitiva e o viés de confirmação. Dissonância cognitiva. É aquele desconforto quando o que a gente acredita não bate com a realidade ou com outra crença nossa. Isso. E para aliviar essa tensão, a tendência é a gente distorcer a realidade ou ignorar a informação nova em vez de mudar a crença que já está lá firme. E o viés de confirmação é aquela coisa de a gente só procurar ou dar valor àquilo que confirma o que a gente já pensa, né? E meio que ignorar o que vai contra. Perfeito. É como naquela frase famosa, acho que atribuída ao Mark Twain, que o livro cita. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Faz todo sentido. E segundo Pires, as fake news exploram justamente isso. Elas oferecem umas verdades mais simples, mais confortáveis, que validam o que a pessoa já crê e evitam aquele estresse de encarar uma realidade que é, bem, complexa. Isso tudo joga uma luz enorme na importância de checar fontes, né? Olhar de onde vem a informação. O autor bate bastante nessa tecla também. Sim, ele pergunta quem está falando, tem algum interesse por trás. Ele até dá o exemplo da Fundação Templeton, que financia muitos diálogos entre ciência e religião, como algo para a gente, pelo menos, olhar com um pouco mais de atenção, sabe? Ver qual é a agenda ali. E ele diferencia narrativas de fake news, né? Ele coloca que narrativas são tentativas de dar sentido a realidades que são subjetivas, complexas. Já as fake news são distorções deliberadas da verdade. Mas as duas coisas exigem um olhar crítico da nossa parte. No fim das contas, então, o que essa análise toda do livro nos mostra é que ser racional dá trabalho. Não é o nosso modo padrão, digamos assim. Exatamente. Exige esforço consciente. Exige ligar o sistema 2, como diz o Kahneman. Exige se questionar, duvidar das próprias certezas, avaliar de onde vêm as informações. E reforça essa ideia do livro de que muitos sistemas de crenças, e ele foca bastante nos religiosos nesse ponto da análise, são mesmo aprendidos. E que podem precisar desses truques da mente, tipo a dissonância, para se manterem firmes quando aparecem evidências contrárias. É por aí. A manutenção da crença às vezes exige mais esforço psicológico do que a própria lógica suportaria. Então, para a gente fechar essa nossa conversa e deixar uma pulga atrás da orelha para quem está ouvindo, sabendo que a nossa mente tem essas tendências, esses atalhos, esses vieses todos que o material explora, qual seria talvez um primeiro passo, assim, concreto, no dia a dia, para a gente tentar cultivar um pensamento um pouquinho mais crítico, especialmente sobre aquelas coisas em que a gente acredita mais fundo? Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue
no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.